Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Não é aluno da escola dominical, quando a gente não frequenta a igreja, quando a gente não cria o hábito de ler a Bíblia diariamente, de se aprofundar nas Escrituras, a gente corre um risco muito grande de errar ou de permitir que uma pessoa nos induza ao erro. Então, para evitar esses danos na interpretação da Bíblia, um dos caminhos principais é a pessoa ser bem orientada. Ter no seu pastor uma boa orientação teológica, um investimento, um carinho e zelo pelo ensinamento na igreja, principalmente os nossos líderes. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá, no meio do teu vale eu estava lá, colhendo as tuas lágrimas, estava lá, em noites escuras eu estava lá. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E hoje meu abraço especial vai para o meu filho Arthur, que está completando mais um ano de vida. Que Deus continue te abençoando ricamente. Mas também quero estender este abraço ao Marcos, filho do meu cinegrafista, que está sempre nos acompanhando todas as semanas, completando mais um aninho também. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje o nosso programa está diferente. Nós temos um programa especial, quando nós vamos discutir sobre heresias, interpretações erradas da Bíblia, comportamentos da igreja e também dos seus líderes. E sobre esse tema, eu convidei o psicólogo, pastor, escritor e colunista Marcelo de Aguiar e também o doutor em teologia e professor de hermenêutica bíblica Alex Belmonte. Olha, é um programa que você não pode perder. E no final do programa, o videoclipe da música Eu Estava Lá com Emerson Pinheiro. É hora de reunir a família, passar um Twitter, um torpedo, uma mensagem, porque o programa Desafios está começando, você não pode ficar de fora, nós voltamos em instantes. Para falar sobre como nós devemos ler e interpretar a Bíblia, a Palavra de Deus, no programa de hoje, eu convidei o pastor Marcelo Aguiar, ele é psicólogo, escritor e colunista. E também convidei Alex Belmonte, ele é doutor em teologia e professor de hermenêutica bíblica. Professor, pastor Marcelo Aguiar, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Tudo bem? Alegria estar de volta aqui no programa Desafios. Alex Belmonte também. É alegria, pastor, poder contribuir com esta edição do programa. Nós hoje temos um bate-papo muito interessante, porque estamos num estado onde se fala muito de fé, é um estado que tem um percentual muito grande de evangélicos, até mesmo de católicos praticantes, e de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, numa pesquisa recente, Vitória é a capital que tem o maior número de evangélicos do Brasil. Mas nós temos algumas dificuldades, pastor Marcelo e professor Alex, sobre essas pessoas que estão caminhando na fé com Jesus e às vezes estão sendo mal orientados. Sobre a leitura da Bíblia, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque existem às vezes alguns erros, tanto de quem está ensinando e a forma também de quem está recebendo, o receptor, de uma forma que ele não está usando a razão para julgar aquilo que ele está aprendendo. Quando se fala sobre uma igreja evangélica, sobre um pastor, quando se fala sobre Bíblia, está se falando sobre coisas que têm muita credibilidade. As pessoas aceitam com boa fé. Mas é importante lembrar que existem evangélicos e evangélicos, pastores e pastores, líderes e líderes, né? Líderes e líderes, e que existem também pessoas que distorcem textos da Bíblia, aproveitando-se da grande credibilidade que a Bíblia goza entre as pessoas, e então distorcem esses textos da Bíblia para manipular as pessoas ou convencê-las em seguir rumos diferentes daqueles que são os propostos pelo Senhor. Vou até pegar um exemplo aqui. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, antigo, até foi noticiado em todo o Brasil. Aqui no nosso estado, infelizmente,
o texto de Oséias, capítulo 3, né, o verso 1, que diz: "E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo, contudo, adúltera." Mas aquele líder daquela comunidade, ele usou o texto sem observar o erro de português. Em vez de adúltero, adultera, e estava adulterando. E aí, professor Alex? Já podemos enxergar aí uma deficiência, que é a questão gramatical. Ou seja, é importante, pastor Eli, lembrar que para se interpretar a Bíblia existem regras e princípios para a própria interpretação. Eu creio que esse líder, pastor Marcelo, ele não tem conhecimento desses princípios para interpretar a palavra de Deus. Então, com certeza, até um simples erro que nós vimos, que é um erro gramatical, vai causar um grande dano. Por quê? Ora, ele está afirmando que se pode cometer um adultério, sendo que a Bíblia, né, pastor? Em inúmeros textos vai condenar isso, Exatamente. vai dizer algo diferente. Exatamente. Agora, não houve também, uma certa má intenção desse líder, dessa comunidade? Porque, na verdade, ele estava usando um texto bíblico nesse sentido para favorecê-lo num desejo dele. E assim como foi na questão do adultério, não pode haver também outros líderes que usam para outros objetivos, para outros fins, como o financeiro? Verdade. Eu costumo dizer, pastor Eli, que existem 3 tipos de erros concernente à interpretação da Bíblia, que é o equívoco teológico, o erro de interpretação e a heresia. Então, para evitar esses danos na interpretação da Bíblia, um dos caminhos principais é a pessoa ser bem orientada. Ter no seu pastor uma boa orientação teológica, um investimento, um carinho e zelo pelo ensinamento na igreja, principalmente os nossos líderes. Agora, é muito importante também saber quem é esse líder, esse Perfeito. que está orientando, não é verdade? Perfeito. Porque no caso que eu citei de Oséias aqui, era um líder de uma comunidade usando um texto bíblico para dar sustentação a um erro. Eli, quando você vai procurar um médico, você tem um problema de saúde, você vai em qualquer médico? Não, de jeito nenhum. Você procura referências, é alguém que tem que ter feito uma faculdade, porque você não vai confiar o seu corpo a um charlatão, que dirá confiar a sua alma. Então as pessoas precisam ter este zelo, procurar uma igreja séria, um pastor sério, de preferência alguém que tenha feito um curso de teologia, que tenha cursado um seminário, que tenha uma história, porque caso contrário você poderá ter um sério prejuízo na sua vida. Agora eu gostaria o seguinte, nós temos muitas pessoas que estão em casa e querem ler a Bíblia, mas não sabem como, por onde começar. Eu gostaria que vocês orientassem o nosso telespectador. É claro, pastor, que nós sempre prezamos em falar acerca do líder. O membro, o servo de Deus, sempre buscar o seu líder, a orientação do seu líder. Mas ele pode também, na sua casa, sentado, começar um estudo bíblico. E, é claro, anotar todas as dúvidas que ele tem, não ler a Bíblia e ficar com dúvidas na sua mente. Mas depois procurar o seu pastor, procurar uma pessoa confiável, não é? Fazer pesquisas, não é? Em livros. Nós temos hoje nas livrarias bons livros de teologia, e ali com certeza vai haver uma promoção da edificação, do despertamento e essa ampliação da visão do reino de Deus através do estudo teológico, do estudo em casa. Certo, mas faz de conta que hoje eu sou o telespectador e eu estou querendo receber uma orientação, eu estou com a Bíblia na mão, a Bíblia tem 66 livros, por onde eu começo? Talvez uma boa sugestão seja começar pelo Novo Testamento, já que o velho é a promessa, o novo é o cumprimento, a promessa já se cumpriu, então começar pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Olha que coisa mais interessante, pastor Eli, é que quando a pessoa ela começa a ler a Bíblia, se alimentar, ela vai ter algumas pequenas descobertas teológicas que são interessantes, mas que vão revelar também, pastor Marcelo, alguns erros. Por exemplo, um certo membro estava lendo aquele texto lá de Cantares, Cânticos, Sim. onde o versículo falava, eu sou a rosa de Saron. E ele, usando ali uma Bíblia atualizada, ele reparou que quem disse eu sou a rosa de Saron era a sunamita, era a noiva, não é? A mulher que ali está.
Ele falou, mas peraí, por que nós falamos que Jesus é a rosa de Saron se esse texto não tem nada a ver com Jesus? Ou seja, ele teve uma descoberta teológica a partir daquele momento que ele começou a extrair coisas importantes. Lendo a Bíblia com dedicação, ele vai ser despertado por coisas e vai revelar até pequenos erros que ele não vai mais cometer. Isso é muito importante. Gente, nós vamos parar um minutinho, nós vamos para os comerciais. Você que está nos assistindo, não saia, porque nós voltamos em instantes. No programa de hoje nós estamos conversando sobre a importância da leitura da Palavra de Deus, da Bíblia, como interpretá-la, e sobre esse tema eu convidei o psicólogo, o pastor Marcelo Aguiar, ele também é escritor e colunista, e temos também Alex Belmonte, doutor em teologia e professor de hermenêutica bíblica. Bom, vamos continuar com o nosso bate-papo e agora eu gostaria que a gente falasse, pastor Marcelo e professor Alex, sobre a importância de congregarmos, das pessoas saírem de casa e virem para a igreja prestar um culto a Deus. Eu penso que isso é importante, inclusive, pastor Eli, neste assunto que estamos discutindo, que é a interpretação bíblica. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, o autor diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Particular é o contrário de público. Ou seja, Pedro está nos orientando ali que congregar, fazer parte de uma igreja, é fundamental, inclusive, para estudarmos e interpretarmos a Escritura. Porque se eu não faço parte de uma igreja, se eu não congrego, se eu não tenho irmãos com os quais discutir, averiguar, olha, eu estou lendo esse versículo da Bíblia, cheguei a essa conclusão, será que eu estou certo? Se eu não tenho esse contato com irmãos em Cristo, a chance de eu interpretar erradamente a Escritura se torna muito grande. E até o próprio Cristo usou um versículo que diz, um cego guiando o cego. É verdade. Não é isso? É verdade. Pode acontecer isso, né? Pode, com certeza. A questão da comunhão também, existem muitas interpretações importantes para isso. Por exemplo, o exemplo da ceia. Não existe ceia sem comunhão. E as pessoas às vezes interpretam que a ceia é para ter comunhão. A ceia não é para ter comunhão. A ceia é para se manter na comunhão. Ou seja, Jesus ele falou, registrado em João, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, é permanecer. Então, essa comunhão, nós chamamos dessa koinonia, vai nos fazer compartilhar a própria interpretação e entendimento da Bíblia. Como é bom quando a gente conta para o irmão o que leu, não é, no dia anterior, compartilhar a leitura da palavra, aí você vai ouvir o irmão, ele vai falar algo novo, e essa comunhão leva à edificação, ao crescimento. O cristianismo foi criado por Deus para ser vivido e experimentado em comunidade, igreja, corpo, família. E essa ideia que hoje existe na igreja brasileira, isso está crescendo, das pessoas, na verdade, fazerem o que Pedro aí está ensinando. Eles estão pegando e organizando os cultos particulares, independentes de congregarem numa igreja. O próprio apóstolo Paulo tem um texto que ele citou que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Nós podemos aplicar esse texto a esse costume das pessoas que não querem congregar? Quando o apóstolo Paulo, pastor, ele menciona comunhão e igreja, resumindo o nosso entendimento, Paulo está sempre dizendo, você precisa seguir a Cristo, mas ao mesmo tempo você tem que aceitar o que Cristo estabeleceu. Então, Cristo estabeleceu a igreja, a comunhão. Então, como eu posso seguir a Cristo sem aceitar o que o próprio Cristo estabeleceu? É verdade. Seria uma incoerência, seria eu querer criar algo novo à minha própria ideia. Então, é um erro muito grave. Nós precisamos dessa comunhão, precisamos da igreja, que a igreja foi estabelecida por Cristo. Nós vamos entrar agora, eu queria fazer um ping-pong com vocês dois. Respostas bem objetivas. Jesus Cristo, pastor Marcelo Aguiar. Único e suficiente Salvador, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo. Batismo. O batismo é algo que representa um grande testemunho. O testemunho de morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Inferno. Uma realidade para a qual a Bíblia nos alerta,
criado por Deus não para o homem, criado, diz a Bíblia, para o diabo e seus anjos. Mas muitos homens estarão lá por desobediência aos mandados de Deus. Dízimos e ofertas. Dízimo e oferta, algo que eu trato como adoração. Não é obrigação, é adoração. Adore a Deus com seu dízimo, com a sua oferta, não simplesmente por obrigação. Leitura da Bíblia. Indispensável. Quando eu era criança, lá na salinha da escola dominical, cantávamos uma musiquinha que dizia: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Isso continua valendo até hoje. Escola bíblica. A escola bíblica, ela nasce para nos fortalecer na fé. Ou seja, ela faz parte da nossa jornada cristã. A maioria do nosso conhecimento vem da escola bíblica. Jesus na família. Indispensável. Eu costumo dizer que a família tem muitos inimigos e só um aliado. Mas esse aliado é mais poderoso do que todos os inimigos unidos. Esse aliado é Jesus. Céu. O céu. Lembramos da cruz. A cruz fica no alto. Para chegar ao céu, eu tenho que olhar para a cruz. É pelo sacrifício de Cristo. O céu é uma realidade. Vamos chegar, existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Para a gente fechar, mas eu quero ouvir a opinião dos dois. O que o nosso telespectador precisa fazer para entregar a vida para Jesus? É uma coisa tão fácil, não é? Reconhecer que é pecador, arrepender-se dos seus pecados, crer que Cristo pode salvá-lo e pedir a Cristo que o salve. Professor Alex, e o que este Jesus pode promover, pode provocar na vida dessa pessoa que abre e deixa Jesus entrar? Uma transformação, principalmente, pastor Eli, na família. Deus vai transformar você, a pessoa, num canal de bênção para a família. E tem também, nossos sonhos podem ser restaurados por Deus. Por quê? Nesse momento que aceitamos a Cristo, é uma oportunidade onde colocamos tudo nas mãos do Senhor, confiando nele e se tornando canal de bênção na família. Professor Alex Belmonte, doutor em teologia e professor de hermenêutica bíblica. Marcelo Aguiar, psicólogo, pastor, escritor e colunista. Quero agradecer pela atenção, pelo carinho de terem atendido, pelos esclarecimentos aqui para toda a sociedade capixaba. E nós do programa Desafios nos sentimos honrados por esse bate-papo e esclarecimento aí sobre coisas que parecem simples, mas na verdade a gente precisa tomar alguns cuidados. Muito obrigado, pastor Marcelo. Eu agradeço, Eli. É sempre bom estar aqui no seu programa. Eu queria aproveitar para lhe entregar um presente. É o meu livro mais novo, Em Busca da Bênção Perdida. Tá vendo? A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o início, né? Que no final ganhei um presente ainda. Muito obrigado, professor, escritor Marcelo Aguiar. Alex. Amém. Trago para pastor Eli, para todos, um abraço dos nossos pastores, né? Pastor Edilon Belmonte, pastora Leila, da Igreja Batista Oásis de Terra Vermelha, e o pastor Dermival Vieira, Assembleia de Deus, Ministério Ibis. Um grande abraço. E um abraço para todos eles. Amém, amém. Para você que está em casa, este é o programa Desafios. A proposta era a gente abrir o tema e também contribuir, facilitando a sua compreensão sobre a importância, o papel da igreja, a leitura da Bíblia, como estudá-la, como buscar um líder. Agora, tudo isso a gente aprendeu no mesmo caminho, Jesus. E se você entregar a sua vida para Ele, Ele vai transformar por completo. Se você quiser nos acompanhar na nossa página do Facebook, você também pode assistir novamente este programa. Desafios, volta já. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios e você fica agora com o videoclipe da música Eu Estava Lá com Emerson Pinheiro. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e olha, você pode continuar conosco através da nossa página eletrônica no Facebook. Rejeições, frustrações, exclusões, lágrimas, dores, marcas de ilusões são como pedras dentro da alma. Uma mãe que sente a dor de um filho que morreu e ninguém estava lá. Deus, como isso aconteceu? O marido que se foi,
A esposa abandonou um pastor que sofre a dor de um ministério que ruiu. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá no meio do teu vale, eu estava lá colhendo as tuas lágrimas, estava lá em noites escuras, eu estava lá. Já senti a dor do que é perder um filho, já senti a dor do que é ser traído, já senti a dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você, faria de novo por você. Uma mãe que sente a dor de um filho que morreu e ninguém estava lá. Deus, como isso aconteceu? Um marido que se foi, a esposa abandonou um pastor que sofre a dor de um ministério que ruiu. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá no meio do teu vale, eu estava lá colhendo as tuas lágrimas, estava lá em noites escuras, eu estava lá. Já senti a dor do que é perder um filho, já senti a dor do que é ser traído, já senti a dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você, faria de novo por você. Filho amado, hoje eu te curo, hoje eu te restauro. Tu és meu filho amado, te pego em meus braços, vem com teu Pai. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá no meio do teu vale, eu estava lá colhendo as tuas lágrimas, estava lá em noites escuras, eu estava lá. Já senti a dor do que é perder um filho, já senti a dor do que é ser traído, já senti a dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você, faria de novo por você. Desafios.